Olá, seja bem-vindo à série Lições de Neville Goddard. Aqui nos aprofundamos nos ensinamentos sobre o processo de manifestação dos seus sonhos, de acordo com o método que Neville ensinava aos seus alunos. Eu sou Hilda Pegorini e eu aprecio muito estar aqui com você. E o nosso episódio de hoje é Acreditar no Invisível. Neville disse: aprenda a se livrar do que o mundo acredita ser a única realidade. Eu decidi hoje trabalhar aqui com você o capítulo 5 desse livro, aqui, do Invisível ao Visível. E eu comecei esse capítulo citando essa frase do Neville: aprenda a se livrar do que o mundo acredita ser a única realidade. O processo de criação acontece em duas etapas. A primeira etapa acontece na mente. E a segunda etapa acontece no mundo físico, que é a manifestação do seu sonho. Entenda bem, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu te mostrar esse livro aqui e te perguntar, você acredita nesse livro? Vamos chamar esse livro de sonho. Você acredita nesse sonho? Você vai me dizer que sim, né? Porque você está visualizando, você está vendo com seus olhos, está criando uma imagem, está gerando uma imagem para você, ok? Agora, vamos voltar a dezembro. Se eu te perguntar, você acredita nesse livro? Você acredita no livro Do Invisível ao Visível? Você pode dizer que não, porque você não está vendo, né? Você não está usando a sua visão para você constatar a imagem. Agora, se alguém me perguntasse, Hilda, você acredita no livro Do Invisível ao Visível? Com certeza eu iria dizer sim, eu acredito. O livro era visível em dezembro? Não, mas para você. Mas agora, para mim, ele era visível. Então, por que eu iria dizer que sim? Porque eu estava vendo o livro o tempo todo em minha mente. Eu via cada página, eu via cada conteúdo, eu via cada capítulo desse livro, e inclusive a capa. Eu sabia como ela era, foi eu que criei essa imagem. Então, é sobre esse invisível que nós vamos falar hoje. É naquilo que só você vê. E para o mundo é invisível. Mas para você, tem que ser visível. Se eu te perguntar, qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Qual é o seu desejo? Você tem que dizer que ele é visível para você. Se eu te perguntar, você vê o seu sonho? Você tem que dizer que sim. Se você disser que não, ele nunca vai se manifestar. Você tem que dizer que sim, porque você tem que manter essa imagem na sua mente e você tem que acreditar nela, porque ela vai se manifestar. Isso é científico, é um processo natural da manifestação. Ok? Então, é sobre isso, é sobre esse invisível que nós vamos falar hoje. É naquilo que só você vê. O mundo, para o mundo, isso é invisível. Ok? Então, para ficar mais claro, se imagine um arquiteto. Sabe, um arquiteto, ele tem que criar a imagem da edificação, do prédio, ou da casa que ele vai construir. Ele vai colocar aquilo no papel, né? Ele vai fazer um desenho detalhado. Depois que ele fizer isso, ele vai fazer o cálculo das proporções, né? Quantos tijolos ele precisa comprar, quanto cimento ele vai precisar, e depois construir. Mas quando está na fase da construção do projeto, né, é só o arquiteto que tem na mente. Aquilo é invisível para o mundo. Depois que ele manifestar, que terminar a construção, aquilo se chama o testemunho daquilo que estava na mente do arquiteto, que depois ele colocou no papel e se tornou uma obra física. É o mesmo processo, é igual para o seu sonho. Ok? No livro de Lucas, na Bíblia, que pena que eu não tenho uma Bíblia para ler para você, mas ele diz assim: o que quer que você deseje, acredite que você o recebeu e você receberá. Então, você acredita na sua. Você acredita no seu sonho porque você mantém ele em sua mente. Ele já é real para você.
Para o arquiteto, aquele projeto já é real, porque ele já construiu com detalhes, já fez os cálculos e tudo. Então, aquilo só, para manifestar fisicamente, é só uma questão de tempo, ok? Então, quando você pensar no seu desejo, seja ele qual for, acredite e visualize-o com todos os detalhes. Envolva os seus 5 sentidos, capriche na imagem, nos detalhes e entre em ação. Sabe, quando você entra em ação, quer dizer que você acreditou, quer dizer que já se manifestou na sua imagem. Porque, sabe, quando eu criei a imagem desse livro, sabe, eu comecei a escrever. Eu comecei a fazer cada capítulo, eu já sabia quantos capítulos esse livro iria ter, o que cada subtítulo iria falar, né? Então, eu já entrei em ação. Para mim, isso era real. Da mesma forma, mantenha isso com você. Quando você criar a imagem do seu desejo, do seu projeto, entre em ação, porque isso quer dizer é real, porque eu estou trabalhando nele, ele já existe para mim, né? No mundo físico ainda não se manifestou, é invisível, mas para mim é visível, tá? Então, quando você entra em ação, quer dizer que já existe, você está manifestando já isso, para você não é algo muito distante, já é real em sua imaginação, ok? É como você comprar um livro pela internet, não é verdade? Você já comprou alguma coisa? Vamos pensar num livro nesse momento, né? Você deseja comprar um livro, você vai lá num site, na Amazon ou no outro site, e você pesquisa e você encontra o título que você está buscando. E aí você faz a compra. No entanto, você não tem isso em suas mãos ainda. Mas você vai lá, você acredita, você paga, e você sabe que aquele livro já é seu. É só uma questão de tempo, né? Você não conhece o carteiro que vai entregar, você não sabe a hora exata que esse livro vai ser entregue na sua casa, você não conhece o dono dessa empresa que você comprou, mas você acredita. É o mesmo processo, sabe? Quando você cria a imagem, quando você estabelece, quando você define o seu sonho, sabe? Você entra nesse mesmo processo. E você não precisa conhecer os caminhos que esse sonho vai transitar para ele chegar até você. Porque você já sabe que ele vai chegar até você. Você tem que acreditar, porque é o mesmo processo, sabe? Que o arquiteto usa, é o mesmo processo que você usa quando você compra algo pela internet. Ok? Acredite dessa forma, fica mais fácil, não é verdade? Não vamos complicar nada, não precisa. Na natureza, tudo é muito fácil. Nós que às vezes achamos que tem que complicar para poder manifestar, mas não precisa, ok? Então, talvez você não conheça o processo, e é real isso, é difícil você conhecer os processos, porque ele não pertence a você. Isso é da lei, não é verdade? Da lei universal da manifestação. Ela que conhece os processos e nós nunca vamos saber. Porque a partir do momento que você cria uma imagem do seu desejo, do seu sonho, sabe, você começa a acionar o mundo inteiro. E isso vai ser encontrado e vai ser atraído para você. Esse é o procedimento da visualização. Você apenas define o que você quer. Não é fácil? E você cria uma imagem, uma cena, sabe? Ou algumas cenas. E você age como se isso já tivesse realizado. Sabe, o Neville falava muito assim, você se torna aquilo. É a forma mais fácil, sabe? Você se torna aquela pessoa com aquilo que você quer. Pense na pessoa que tem aquilo que você quer e aja daquela forma, ok? Então, isso é uma oportunidade para você. Você define o seu sonho, o seu desejo e você pensa em si mesmo, sabe? É dessa forma que acontece. Quando você define o seu sonho, define o seu objetivo, você tem que pensar em si mesmo, sabe? Porque você pensar naquilo que as pessoas gostam de você, que gostariam que você fizesse, sabe? Ou que os seus pais, ou que os seus avós, ou que o seu parceiro, sua parceira, né? Seu esposo, sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais, não vai dar certo. Porque tem que ser aquilo que você nasceu para ser.
sabe, a sua missão. Então, é dessa forma que você vai conseguir manifestar. O seu sonho, ele não precisa ter tamanho, pode ser um sonho pequeno. Alguém poderia dizer, isso é um sonho pequeno, né? Outra pessoa poderia dizer, isso é um sonho grande, escrever um livro, você publicar um livro, pode ser grande o sonho. Então, o sonho não é definido dessa forma, pequeno, grande, sabe? Ele é definido pela intensidade que você imagina, que você visualiza e que você se sente ser aquilo que você nasceu para ser. Então, a partir do momento que você se torna aquilo que você deseja para a sua vida, sabe, você já deu o primeiro passo. Lembra que eu falei que todo o processo de manifestação, ele se dá em duas etapas? Primeiro você cria na mente e depois no mundo físico, né? Então, no mundo físico, você não tem o controle sobre isso, tá? Você tem o controle sobre aquilo que você cria na sua mente, porque é assim que começa todo o processo de manifestação. Então, se você definir algo pensando em agradar alguém, sabe? Ou porque é do momento, sabe? É alguma coisa que está em alta no momento, também não vai acontecer. Sabe? Define aquilo que você se sonha fazendo, aquilo que você se visualiza fazendo dia e noite, sem se cansar, porque você deseja, quanto mais você faz, mais energia você tem para fazer, porque você ama fazer aquilo. Tá? Não defina algo que você pensa que é legal, porque é um profissional porque porque é a profissão do momento, ou porque é ocasional, né? É o que está na sua frente naquele momento, é a oportunidade. Não vai funcionar você definir assim. Tá? Então, quando você pensa em algo, você tem que ignorar os seus cinco sentidos. Sabe, os seus cinco sentidos são a forma como você se comunica consigo próprio e você se comunica com o mundo, né? Os seus cinco sentidos é a sua visão, sua audição, seu tato, paladar, então esses sentidos, nós nascemos com eles, né? Os bebês também se orientam, né? Se comunicam com o mundo através dos seus cinco sentidos. Você não precisa controlá-los para você ter essa comunicação, é natural. Então, quando você está pensando no seu sonho, no seu objetivo, você tem que virar as costas para os seus cinco sentidos, porque eles nos limitam. Ao mesmo tempo que eles nos ajudam, eles também nos cegam, eles nos vedam para outra comunicação. Quando você pensa no seu sonho, nos seus objetivos, você tem que usar as habilidades intelectuais. Sabe, que é outro nível de comunicação. Para você manifestar os seus sonhos, você tem que agir além dos seus cinco sentidos, tá? Além deles, porque eles filtram e eles impedem você de acreditar na sua imagem. Eles negam, porque sabe que eles trabalham muito com a lógica, né? Tipo assim, eu só acredito naquilo que eu vejo. Né? Você é desse tipo? Então, tem pessoas, a maioria, né? É dessa forma. Não consegue imaginar algo além do alcance dos seus olhos. Então, nesse momento, se você quer manifestar o seu sonho, aquilo que você não, que as pessoas, que o mundo não vê nesse momento, porque ainda não se manifestou, ignore os seus cinco sentidos, tá? E pense nas suas habilidades intelectuais. Agora, você sabe o que são as habilidades intelectuais? Eu vou te citar 6 delas aqui, que são a sua imaginação, a sua vontade, a sua percepção, a sua memória, a sua razão e a sua intuição. Então, vire as costas um pouco para os seus 5 sentidos e haja mais com as suas habilidades intelectuais, ok? Quando você trabalha com a sua imaginação, você não está pensando na sua visão, no que os seus olhos veem, mas você tem a certeza, convicta, que na sua imaginação você vê real aquilo que você quer. Então, é nisso que eu estou focando nesse momento. Acredite com a sua imaginação e ignore os seus 5 sentidos, para que eles não atrapalhem você, para que eles não limitem você.
tá? Porque quando você acredita, você vai usar a sua vontade, porque você vai acreditar propositalmente e ignorar os seus cinco sentidos nesse momento. Você vai usar a sua imaginação, você vai usar a sua percepção, a sua intuição, a sua memória, a sua razão. A razão que é, eu já criei aquilo que eu quero. Tá? Então, use as suas habilidades intelectuais. Se você não sabia que você tinha essas habilidades, anote agora e comece a desenvolvê-las. Quanto mais você usa as suas habilidades, o músculo das suas habilidades intelectuais, mais você as fortalece. Não é verdade? O Bob Proctor, que é um dos meus mestres, eu sempre ouvi ele dizendo, ele nos disse sempre assim, exercite o músculo da intuição, exercite o músculo da memória. Ele falou assim, ninguém nasceu com memória fraca ou forte. Todos nós nascemos com a memória perfeita. No entanto, se você não usa muito a sua memória, né, você não desenvolve ela tanto. Então, é como se você estivesse trabalhando o seu músculo, né? Se você não exercita os teus músculos físicos, você não tem os seus músculos muito desenvolvidos e muito fortalecidos. Então, a mesma coisa acontece com as nossas habilidades intelectuais. Quanto mais você as usa, mais você as fortalece. Então, fortaleça a sua imaginação de propósito, porque você quer manifestar o seu sonho, o seu desejo. Fortaleça a sua vontade, a sua percepção, sabe? Ande na contramão, porque você vai estar certo. Você vai estar em direção ao processo da sua manifestação, ok? Eu estudei centenas de palestras do Neville. Eu já disse isso algumas vezes para você, né? E eu continuo estudando, eu sou uma estudiosa do Neville, porque o conhecimento que ele passa através de suas palestras, dos seus livros, é muito impactante. Aquilo é um tesouro que eu encontrei, sabe? E corresponde com a minha forma de pensar. E quando eu estudei, eu pensei, isso é fantástico, fez muito sentido, sabe? E eu sempre quis entender o processo de criação e o processo de manifestação dos sonhos. Eu tinha muitas perguntas, muitos questionamentos que era difícil encontrar em outros livros, né, outros estudos. E quando eu comecei a estudar o Neville, eu vi que as minhas respostas eram todas elas respondidas. O Neville me explicava como é o processo de manifestação. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a acumular o conhecimento. E aí eu pensei, eu vou escrever um livro. Como é que eu vou passar isso para as pessoas? Para que as pessoas aprendam esse processo de manifestação de forma tão simples, né? Tão singela, como o Neville explica. E isso eu quero que mais pessoas se beneficiem. E aí surgiu a ideia de escrever um livro. E eu coloquei do invisível ao visível, né? Como manifestar os seus desejos a partir dos ensinamentos de Neville Goddard. E eu coloquei esse processo aqui nesse livro de uma forma assim muito clara, que é a forma como o Neville explicava aos seus alunos, certo? E como isso ocorreu? Né? Eu comecei, é o meu processo de manifestação, um deles que eu uso todo dia, né? Eu uso o meu processo de manifestação, eu uso esse processo no dia a dia da minha vida, porque eu aprendi como usá-lo. E eu comecei a imaginar o que eu colocaria nesse livro. Eu estou relatando para você agora, porque você pode usar esse exemplo no seu sonho, no seu objetivo, e você vai ver como é simples isso. E sabe, e isso é para todos. Ninguém é excluído desse processo. Isso é dado a todos. Assim como as bênçãos são dadas a todos, né? Nós acatamos ou não, nós acolhemos ou não. Certo? Então, eu comecei a imaginar como eu escreveria esse livro, quantos capítulos teria esse livro, e eu queria colocar isso de uma forma bem prática. Então, eu fui criando em minha mente, sabe?
cada capítulo, cada subtítulo, como seria as cores que eu iria usar no design, a capa do livro, né? Que cor seria para dar esse sentido de manifestar que estava na minha mente e eu expressei isso de forma física, eu manifestei isso no mundo para que outras pessoas se beneficiassem. Então, foi dessa forma que ele nasceu. E aí, em dezembro, esse livro se manifestou na forma física. Antes de dezembro, do final de dezembro, se você me perguntasse, eu ia te dizer todas, sabe, em detalhes, né? Eu ia te dizer tudo sobre o livro, mas você não teria esse livro em mãos. Você teria a narração minha, mas para mim ele já era real. Depois eu publiquei, e olha esse resultado, né? Igualzinho. Então, isso vai acontecer com o seu sonho. E quando eu comecei a escrever o livro, sabe, o livro foi muito rápido. Eu escrevi todo ele em 26 dias, porque assim, eu criei todo o layout dele na minha mente, de uma forma assim, muito rápida, muito clara, porque é assim que acontece, sabe, com o seu sonho. Você pode levar horas ou dias, depende da intensidade, sabe, da clareza que você passa para a sua consciência, porque nós manifestamos aquilo que está em nossa consciência, literalmente é isso que ocorre. Então, quando você passa com clareza, aí a lei universal da manifestação, ela vai entrar em ação. E aí, isso não pertence a você. Então, para mim, foi muito rápido. O que demorou mais foi a parte gráfica, por causa da pandemia. Então, que a gráfica entrou em recesso, que demorou mais. Mas o restante foi tudo muito rápido. Então, quando eu publiquei, que chegou em minhas mãos esse livro, eu fiquei tão feliz, sabe? Eu assim, extravasava alegria e felicidade, porque aquilo para mim já era tão real, sabe? Que eu já estava vendo aquilo em minha mente desde a primeira letra escrita, sabe? Do primeiro capítulo, da introdução do livro. Foi fantástico. Então, eu sabia o número de páginas, né? O que constaria. Então, foi assim, tudo muito fácil. E você também vai usar um processo igual quando você começar a usar o processo de manifestação que o Neville ensina aqui nesse livro, certo? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que você tem hoje, sabe, em sua consciência para você manifestar, é algo tão único, é tão precioso, que ninguém pode substituir você. Eu te pergunto, você imagina que alguém mais nesse universo poderia manifestar um livro assim, dessa forma? A pessoa poderia escrever um livro com esse título, mas com certeza, isso eu afirmo para você, ela não escreveria da forma como eu passei esse conteúdo para você. Porque nós somos únicos. Nós nascemos com uma missão tão exclusiva, tão especial, que ninguém pode nos substituir. E o que você tem em sua mente para manifestar é tão, assim, é de uma importância tão grande para o universo, que você não pode deixar de manifestar. Sabe, você não pense que você pode deixar. Sabe o que vai acontecer se você não manifestar? Você vai ficar infeliz. Sabe? Você vai se sentir incompleto e você vai ficar buscando coisas para sua vida, sabe? Você vai pensar assim: eu vou fazer esse curso porque eu vou aprender, ou eu vou fazer profissionalmente essa outra coisa, né? Essa outra profissão, porque eu acho que eu vou me dar melhor. Então você vai ficar criando assim um monte de argumentos para você se justificar, porque você não está na sua missão. Então, aquilo que você tem, sabe, para manifestar, que é a sua missão, que você nasceu para fazer aquilo, você tem que fazer, sabe? Você tem obrigação, eu diria. Porque se você não fizer isso, você não vai ajudar no desenvolvimento do mundo. Sabe, que aquilo que você tem para fazer, o serviço que você tem para prestar, ou a mensagem que você tem para dizer para o mundo, isso é único seu, é da sua forma, sabe? Que o universo vai entender, é da sua forma que você vai ajudar na evolução das pessoas e na evolução do mundo.
Ninguém mais vai fazer. Aquilo é único seu. Então, faça isso. Aprenda a fazer isso, sabe? Aprenda a entrar no processo de manifestação e faça isso, porque isso é único e exclusivo seu. Imagine quando imagine quando Thomas Edison inventou a eletricidade, a corrente elétrica, né? E todos os inventos dele. Se ele tivesse guardado para si, se ele não tivesse expressado isso, sabe, e manifestado no mundo real, como ele teria atrasado a humanidade? Você já se deu conta? Então, é só para você entender de uma forma clara que o que você tem em sua consciência é muito importante, sabe? Nunca ignore isso e nunca menospreze isso pensando que é pequeno ou que não vai ser de importância para a humanidade. Não, pelo contrário, isso é muito importante. E isso você tem que fazer. Tá? Então, aprenda o processo de manifestação. E para ajudá-lo mais hoje, olha só, eu escrevi esse livro e eu queria fazer uma oferta para você hoje. O valor que esse livro está sendo comercializado é bem superior a isso, mas eu queria colocar um preço de lançamento para você, que já é pós-lançamento, né? Mas eu estou voltando a fazer o preço de lançamento para você a R$ 49. E eu vou dar o frete para você hoje. Então, se você quer aprender a manifestar o sonho que você tem hoje, que eu sei que você tem, porque eu sei que você nasceu para muito, e eu sei que você nasceu para expressar esse sonho e para ajudar na evolução do mundo e da humanidade. Mesmo que você pense que isso é insignificante, você vai chegar à conclusão que isso é muito importante para as pessoas, sabe, para sua família, para você mesmo, para você se sentir pleno. Então, esse processo de manifestação está escrito aqui, está sendo ensinado da forma como o Neville ensinou aos seus alunos, que é de uma forma muito simples, muito singela, mas eu diria para você, não é fácil. Por que não é fácil? Eu não quero assustar você. Não, porque você consegue. Não é isso. Mas por que eu estou dizendo que não é fácil? Porque você tem que usar o processo de forma certa, de forma correta. Porque se você pensar que você não pode, ou se você pensar que você não tem a capacidade, sabia que você está certo também? Porque é isso que você vai manifestar em seu mundo. Então, olhe para a sua realidade nesse momento e pense, o que eu estou manifestando é algo que eu gosto? É algo que me deixa feliz? Se você tiver uma resposta negativa, então é porque você está expressando porque o que você tem em sua consciência é negativo, tá? Porque nós expressamos somente aquilo que está em nossa consciência. Então, aqui no livro, Do Invisível ao Visível, você vai aprender a mudar isso, sabe? Você não muda ninguém, você muda a si mesmo. Eu peguei hoje aqui no capítulo, sabe, aqui no capítulo 5 do livro, que é Acreditar no Invisível. É sobre isso que eu estou falando com você hoje. Então, aqui eu tenho um subtítulo que fala só sobre isso, sabe? São as convicções internas que nós manifestamos. As convicções que nós trazemos em nossa consciência, sabe? Que nós manifestamos. Até eu ia dizer uma coisa para você, sabe? Você não é aquilo que as pessoas pensam de você. Você passa uma imagem para as pessoas, não é verdade? Você passa uma imagem física e uma comunicação, eu diria assim, uma comunicação inconsciente, né? Que é através da forma como você se comunica, se expressa, né? O seu vocabulário, o seu nível de uso da linguagem, etc. Mas você é aquilo que você pensa que as pessoas pensam sobre você, sabe? Então, você tem o teu conceito através daquilo que você pensa. Isso é o teu verdadeiro conceito de si próprio. E é isso que você manifesta. Então, se você pensa que as pessoas acham você feio, ou se você acha que as pessoas pensam que você não se comunica bem, não tem capacidade,
ou que as pessoas acham que você não tem, assim, tanta qualificação profissional, é exatamente isso que você está manifestando. Isso é o conceito que você traz em sua consciência, e você manifesta aquilo que está em sua consciência. Então, não se importe com os outros, com o seu mundo externo. Sabe? Não é que eu não estou querendo dizer que você deve ser irresponsável ou omisso. Não é isso, tá? Gente, que fique bem claro. Eu estou querendo dizer assim, mude a si próprio. Então, se você tiver um conceito assim negativo, sabe? Se você pensar, as pessoas acham que tem alguém mais qualificado do que eu. Se você tiver esse conceito de si próprio, mude isso. Porque as pessoas, porque você não vai mudar as pessoas. Você não vai fazê-las pensar melhor sobre você. Você, você passa uma imagem, tá? Então, agora visualize seus amigos te elogiando e também não só te elogiando, como estando felizes com o seu sucesso, com as suas conquistas. Mude isso, você pode mudar. Isso se chama comunicação interna. O Neville chamava isso de fazer uma revisão. Até eu ia dizer aqui para você, no final da nossa fala hoje, eu ia te falar como fazer essa revisão. Sabe, é uma coisa maravilhosa, é uma pequena ferramenta que você pode usar no seu dia a dia. Sabe, quando você vai repousar à noite, comece a pensar assim de uma forma é, decrescente, diria assim. Se você for repousar às 10 da noite, então comece a pensar no período da noite. O que aconteceu naquele dia, naquela noite, naquele final de dia? Se aconteceu algum telefonema que você tenha recebido, ou se aconteceu alguma mensagem que você tenha recebido, ou alguma comunicação negativa, sabe? Você pode revisar isso. Tipo assim, criar uma comunicação diferente, da forma como você gostaria de ter recebido, sabe? Da forma como se fosse uma notícia boa. Faça isso. Isso funciona. Eu vou explicar para você num outro momento por que que funciona. Porque a nossa mente humana, ela é tridimensional, né? Então, a mente tridimensional, ela nega ela nega a manifestação. Então, quando você faz isso, você está usando a mente quadridimensional, que é o processo de criação. Então, faça isso, reescreva. Reescreva o final do seu dia, sabe? Revise e faça ele acontecer em sua mente da forma como se soasse uma notícia boa. Se você estivesse recebendo somente notícias boas. E faça isso no período da tarde. E faça isso no período da manhã. Sabe? Volte o seu dia, como você levantou de manhã, no que você pensou, como você tomou o café da manhã, e se visualize sendo aquela pessoa que você deseja ser. Faça isso acontecer mentalmente todos os dias. Então, isso tem um impacto tão positivo, sabe? Porque você vai descobrir pessoas maravilhosas no seu convívio e você vai descobrir também como lidar com situações que parece que contaminam você. Você vai se livrar delas e você vai passar a ser uma pessoa muito mais positiva. Então, faça isso. Tá? Para você revisar o seu dia, e quando você expressa o seu sonho, quando você expressa o seu objetivo, o seu projeto, você está expressando Deus, porque Deus age através da sua imaginação. Deus precisa de você para se expressar, porque Ele se expressa através de nós. Olha quantas boas ações, não é verdade? Isso é uma boa ação, porque eu estou ajudando milhares de pessoas a ser melhor, a se valorizar, a se conhecer e a entender como essa pessoa é especial. Então, hoje eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, para você comprar hoje com frete incluso, ou seja, um frete free. Ok? Eu vou custear o frete para você ter a oportunidade de aprender o processo de manifestação. Então, se você comprar hoje, eu vou deixar até meia-noite ou até amanhã. Eu vou conversar com a minha equipe aqui,
a minha equipe aqui de projetos, e eu vou ver se eu consigo deixar até amanhã para você, se você hoje, talvez você não veja esse vídeo hoje, né? E você só veja esse vídeo muito tarde à noite ou amanhã, então eu vou deixar na descrição e eu vou mandar um e-mail para você com o link. E se você quiser aprender o processo de manifestação, você vai aprender aqui comigo através desse livro, que é a forma como o Neville ensinava aos seus alunos. Ok? Então, faça isso por você, tome essa decisão e nunca, nunca, jamais pense em não manifestar, em não reconhecer o seu sonho, o seu projeto, que você nasceu para manifestá-lo. E se você não manifestar, com certeza ninguém vai fazer isso por você. E você não vai poder contribuir na evolução das pessoas e na evolução do mundo. Então, o seu sonho é único e você tem o poder de manifestar. É só você tomar a decisão e usar as suas habilidades intelectuais, que eu falei que eu falei anteriormente. Para você manifestar, ignore os seus 5 sentidos, porque eles vão negar. E você vai ter dificuldade de acreditar no seu sonho, né? Hoje eu estou falando sobre acreditar no invisível. Tá? Então, se você pensar nos seus 5 sentidos, você não tem como controlá-los, né? Você não pode impedir de você ver alguém. A sua reação é automática, é natural. Mas você pode usar as suas habilidades intelectuais de propósito. E você pode usar o seu músculo da percepção, da vontade, da imaginação e se fortalecer cada vez mais e manifestar um sonho após o outro. Ok? Você pode fazer isso a qualquer momento. A única coisa que você pode fazer, que você precisa fazer é acreditar. Acredite em si, acredite no invisível para o mundo, mas que você já vê porque está em sua imaginação. Alguém de fora pode pensar que isso é infantil, que isso é tolo, mas você sabe o que você quer. E você está comprometido com o seu compromisso de manifestar e ajudar na evolução do mundo. Então, não se importe com isso. Não se preocupe com isso. Você é o único responsável pela sua mudança interior. É só você que vai saber fazer acontecer e ninguém mais. Comece a fazer isso de propósito. Acredite no invisível. A única mudança real e possível é aquela que você faz em sua consciência, mudando a si próprio. É olhar para a sua realidade e perceber que você não gosta, talvez, de alguma coisa, então você vai e muda. Você muda aqui. E aí vai se manifestar. Porque quando você muda a primeira parte do processo, depois a lei vai fazer a segunda parte, que é manifestar. Agora, você pode acabar o dia pensando em fazer a revisão do seu dia, que é muito fácil, né? Você fazer a revisão do seu dia e tornar tudo positivo. Você é capaz de realizar o que quiser. Não existe sonho grande ou sonho pequeno, sonho possível ou sonho impossível, objetivo possível, objetivo impossível. Não existe. Existe você criar na mente e depois manifestar na forma física. Então, pense no seu desejo e pense em sua vida, sem se importar com o mundo externo. Crie essa imagem detalhada, sabe? Capriche nos detalhes e faça isso se tornar possível. Agora, vai lá no link e clique aqui abaixo na descrição desse vídeo e faça o seu pedido do livro. Amanhã eu vou enviar para você. E você já vai começar a aprender a manifestar de acordo com a forma, com o método que Neville ensina aos seus alunos. Confie e persevere nesse sentimento. Seu desejo vai se manifestar quando você se tornar aquilo que desejou. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com você. E eu vou deixar um recadinho aqui. Na terça-feira, eu vou falar com vocês bem cedinho. Eu vou mandar um e-mail com o link às 7 da manhã. Eu vou estar aqui falando com você. Tchau, então, um excelente final de dia e nos vemos na terça às 7 da manhã. Bye, bye.